Então, galera do meu canal, muito obrigado aqui pela sua presença, né? Mais uma vez aqui para dar continuidade aqui ao nosso curso de teologia. Na aula passada a gente começou, né, sobre o módulo 8, que é o último módulo aqui do nosso curso, que é falando sobre escatologia. A gente deu uma análise primária, né, analisando alguns contextos escatológicos. Hoje a gente vai continuar com alguns outros para terminar aqui nossa abordagem. Por que eu decidi ser mais extenso nesse? É justamente por causa do conceito que não pode deixar de se conectar um com o outro, né? Mas a gente vai continuar aqui estudando nosso módulo sobre escatologia, né? Hoje a gente vai conhecer alguns outros detalhes sobre a análise escatológica e vamos aí então entender alguns outros conceitos que muitos de nós não conhecíamos, né? E então ter mais um material para degustar e conseguir analisar certos contextos teológicos e também alguns textos bíblicos e tal. Então espero que também seja de muita ajuda, né, para você. Para você que gosta desse conteúdo, que gosta desse tipo de material, né? Aproveita que você está aqui no nosso canal, curta, comente, compartilhe, faça aquilo que você sempre faz pelos outros youtubers da vida, né? Ajude aqui também o professor. Então a gente vai iniciar aqui nossa aula falando primeiramente do que a gente vai ver hoje, né? Que a gente vai falar justamente sobre a questão do milênio, né? E a questão do juízo final. Na aula passada a gente viu alguma coisa relacionada com arrebatamento e tudo mais. Foi sobre o arrebatamento e a grande tribulação, né? A gente deu uma visão um bocado mais pré-tribulacionista com relação a isso, né? Para que a gente entendesse o contexto pelo qual o arrebatamento e a grande tribulação eles se conectam, certo? Então hoje a gente vai analisar outros contextos para meio que consolidar tudo aquilo que a gente aprendeu na aula passada, mas também ter ideia do que é que se torna realmente verdade ou não, de acordo com a análise das escrituras bíblicas, como também o contexto teológico em que cada uma dessas vertentes se conecta, né? Então, vamos dar aqui a nossa definição, né? A milênio, os 1000 anos do reino messiânico. O milênio ou 1000 anos de reinado de Cristo, mencionados em Apocalipse 20, representam um dos períodos mais intrigantes debatidos na escatologia cristã. Esse intervalo de tempo extraordinário ocupa um lugar crucial na compreensão do plano divino para a consumação da história e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. O que a gente entende muitas vezes por milênio tem muito a ver com o que está escrito no texto bíblico de Apocalipse 20, quando fala da questão dos 1000 anos. Obviamente que o texto bíblico, principalmente em Apocalipse, ele deve ter algumas considerações. Por que deve-se ter algumas considerações com relação ao livro de Apocalipse? Por um motivo. O livro de Apocalipse ele foi escrito por João, né? Mas ele foi escrito em um contexto onde João ele estava preso numa ilha, né? E ele escreveu esse livro já imaginando que todo o seu conteúdo deveria ser preservado. Então, nesse contexto, João utilizou uma linguagem ainda mais alegórica do que ele costuma escrever, porque nós, quando analisamos o livro de João, ele é um livro com bastante simbologia poética, por exemplo. Então, boa parte do que está escrito no livro de João, obviamente que é literal, porque ele está transmitindo a história que ele passou. No entanto, a linguagem que ele utiliza é um bocado poética, e por ser poética, muitas vezes a pessoa se confunde em saber se aquilo que está sendo dito é pelo próprio João ou se é dito pelo próprio Cristo. Tanto que é um dos livros mais difíceis de se analisar com relação àquelas bíblias de tradução onde as palavras de Cristo elas estão em vermelho. Aquele livro é justamente o livro mais difícil de interpretar o que é fala de Cristo e o que é fala de João. Justamente porque a linguagem de João é uma linguagem muito como é que eu posso dizer? Uma linguagem muito fluente no que diz respeito à questão de se conectar umas palavras às outras. Ou seja, ele utiliza a mesma linguagem tanto para falar de pessoa própria, como também para falar como Jesus falaria. Então, a gente entende
que boa parte da linguagem que João utiliza é uma linguagem quase que alegórica. Por ser assim, por que João ele utilizaria uma linguagem alegórica no livro de Apocalipse? Por um motivo, que seria justamente preservar tudo aquilo que estava escrito dos romanos, né? Ou seja, ele queria que os romanos não entendessem logo de cara o que estava escrito ali no livro de Apocalipse, justamente para que não houvesse intenção do governo romano de querer transmitir aqueles escritos ali de maneira distorcida. Então, isso também foi um plano, né, do João. Obviamente que um plano que foi permitido por Deus, por assim dizer. Então nós entendemos que o livro de Apocalipse ele tem uma intenção de entregar uma mensagem, mas que para que essa mensagem fosse entregue de maneira coesa e integral, ele utilizou do artifício de transmitir a mensagem do livro de Apocalipse em muitas alegorias. Então, o que a gente entende em muitos textos de Apocalipse, principalmente no texto de Apocalipse 20, ele deve ser analisado sobre essa perspectiva, para que a gente entenda o que realmente João estava querendo falar naquele momento. Então, continuando aqui o nosso estudo, a gente vai ver aqui também sobre a questão do fundamento bíblico, né? Deixa eu ver se está certo, é isso mesmo. No fundamento bíblico, que diz assim: a principal referência bíblica ao período milenar encontra-se em Apocalipse 20, 1 a 6, que relata: depois vi descer do céu o anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, isso é, a antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O anjo jogou no abismo e o fechou e o selou a entrada sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que se completassem os 1000 anos. A gente vê a questão dos 1000 anos aqui. Tá? Depois disso, será necessário que ele seja solto por um curto espaço de tempo. Depois vi tronos, e nestes tronos estavam sentados aqueles que haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que tinham sido decapitados por terem anunciado a verdade revelada por Jesus e por causa da mensagem de Deus. Eles são os que não adoraram o monstro nem a sua imagem, nem tampouco receberam a sua marca na testa ou na mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui a gente tem um entendimento sobre a questão do reinado milenar de Cristo. Está lá em Apocalipse 20, 1 a 6, a gente vai ver essa alegoria aqui. Continuando. O restante dos mortos não reviveu até que se completasse os 1000 anos, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, né? Ou que foram mortos já depois da tribulação, só foram ressuscitados depois desses 1000 anos para que reinasse com Cristo no porvir, ou seja, depois de 1000 anos na entrada do reino celestial. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, felizes e santos são aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. Só tirar aqui um bocadinho a minha câmera daqui, né? Continuando. A segunda morte não tem poder sobre eles, né? Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui a gente tem a relevância, né, do significado do reino milenar, justamente em Apocalipse 20. O problema é que existe um interlúdio aí. Por que eu digo que existe um interlúdio? É o único lugar na Bíblia onde fala sobre reino milenar. Isso porque o termo 1000 anos que acontece aqui em Apocalipse 20, ele não acontece em nenhum outro lugar da Bíblia. E no outro lugar que tem uma menção sobre 1000 anos é justamente em 2 Pedro, né? 2 Pedro, eu peguei a minha colinha aqui, só para deixar vocês mais contextualizados. Mas lá em 2 Pedro 3,13, né, fala justamente sobre a questão da interpretação do ser eterno que é Deus, né? Onde Pedro ele fala que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Isso para deixar explícito que para Deus o tempo que era concretizado a sua promessa não deixaria de acontecer. Ele certamente iria, né, fazer com que as promessas dele fossem cumpridas. No entanto, nessa questão dos 1000 anos que Pedro interpretou,
não foi 1000 anos literais. Foi justamente para que as pessoas entendessem que para Deus tanto importava ser 1000 anos como importava ser um dia. Para Deus era tudo a mesma coisa. Isso porque um ser que vive em eternidade não vai ter uma dimensão de tempo como nós, por exemplo, que a gente sabe o que é um dia e sabe certamente o que são 1000 anos. Para Deus, como ele vive em eternidade, essa definição ela não se aplica. Né? Então, Pedro, para conseguir fazer se entender, ele utilizou essa linguagem. Então, nós entendemos que lá em Apocalipse 20, quando se fala dos 1000 anos, a gente pode muito bem interpretar como o próprio Pedro interpretaria essa questão de tempo. Isso porque o período de tempo que ele está utilizando ali é uma metáfora. Da mesma forma que pode acontecer aqui em Apocalipse 20. Então, o que gera muita controvérsia em relação a milênio nas perspectivas escatológicas é justamente saber se realmente deve ser interpretado de maneira literal, esses 1000 anos, ou se é uma alegoria. Como o próprio João, ele já é um apóstolo de costume de fazer essas coisas, tendo em análise ou tendo em vista aquilo que ele já escreve no livro dele. Então a gente vai entender um bocado mais como funciona cada perspectiva teológica dessa daí, para que entenda-se como a vista escatológica funciona para cada determinada escola de pensamento. Quando eu digo escola de pensamento, é justamente para que a gente tenha entendimento de como funciona essa questão do entendimento do pré-milenismo, pós-milenismo e o amilenismo, né, que a gente vai estudar já já. E assim a gente tem a interpretação escatológica de cada uma delas, entendendo justamente como funciona aqui a questão do entendimento do milênio. Então, seguindo aqui a nossa lição, essa passagem descreve eventos de importância capital, ou seja, o aprisionamento de Satanás e a ressurreição dos mártires e dos fiéis a Cristo, e seu reinado conjunto com o Senhor por 1000 anos. Isso aqui é o entendimento da interpretação milenar, ou seja, do entendimento do que é o surgimento do reino milenar. E esse conceito surgiu dessa interpretação. Agora a gente vai falar sobre o significado do milênio na teologia cristã. O milênio na Bíblia tem um tema central para muitos cristãos que estudam profecias bíblicas, especialmente no contexto de Apocalipse. Ele trata de um período de 1000 anos que ocorre após a segunda vinda de Cristo, um momento em que o plano de redenção de Deus atinge um estágio crucial. Durante esses 1000 anos, a Bíblia revela que os salvos estarão no céu, Satanás será preso na terra desolada e importantes eventos de julgamento acontecerão. Continuando. Esse período de 1000 anos é descrito como um tempo de julgamento, descanso e preparação para o estabelecimento definitivo do reino de Deus na terra renovada. Durante esse intervalo, ocorre uma separação clara entre os salvos e os perdidos, marcado por uma etapa decisiva do plano divino de redenção. Agora, vamos entender o que são as 3 principais interpretações do milênio, para que a gente saiba exatamente o que quer dizer cada uma delas. A gente vai analisar aqui de uma maneira muito rápida, mas eu espero ser muito objetivo, né, para que vocês também não percam o material, né, e consigam interpretar cada uma das relações. Né. Primeiro, vem o pré-milenismo. Né, deixa eu colocar minha câmera para cá, para não atrapalhar a leitura. No pré-milenismo, essa visão é mantida por muitos cristãos evangélicos e fundamentalistas. Sustenta que Cristo retornará fisicamente antes, né, que é o prefixo pré, do milênio, para estabelecer um reino literal de 1000 anos na Terra. Durante esse período, Satanás será preso, né, os santos ressuscitados reinarão com Cristo e haverá paz e justiça universais. O pré-milenismo interpreta Apocalipse 20 literalmente, entendendo os 1000 anos como um período real de tempo. Esse evento marca a separação definitiva entre os salvos e os perdidos, iniciando um período de 1000 anos. Uma ressalva, tá? O pré-milenismo ele é uma interpretação que surge de 2 vertentes. Quais são as 2 vertentes? A primeira vertente é a vertente pré-milenista histórica e a pré-milenista dispensacionalista, ou pré-milenismo moderno, como alguns gostam de chamar. O que é que acontece no pré-milenismo histórico? O pré-milenismo histórico ele interpreta que a igreja passará pela grande tribulação, tá? E quando acontecerem os sinais da vinda de Cristo,
eles terão o seu reinado definitivo, né? Eles não acreditam muito nessa questão do milênio na Terra como os pré-milenistas dispensacionalistas, porque eles já têm uma interpretação do reino milenar de Cristo a partir de eventos históricos. Então, o que é que acontece? No pré-milenismo existem 3 fases do reinado de Cristo, né? A primeira fase ela acontece justamente depois da ressurreição de Cristo. A segunda fase ela acontece depois da ascensão de Cristo, ou seja, a primeira fase aconteceu quando ele ressuscitou. Houve aquele período sobre a terra onde ele falou com seus discípulos, deu as últimas instruções e estabeleceu a grande comissão. A segunda fase foi justamente quando ele ascendeu aos céus, e, né, houve lá o aviso do anjo dizendo, varões galileus, porque olham agora para o Filho do Homem subindo aos céus, e ele retornará novamente da mesma forma, né, todo olho verá. Né, e a terceira fase é justamente esse retorno, né, onde não haverá aquela questão do retorno secreto. Então, os pré-milenistas históricos, eles não acreditam nessa questão do arrebatamento secreto. O que vai acontecer é um arrebatamento geral, onde ele levará a sua igreja da terra, né, não levarão só os ressuscitados vão, né, estar junto com os cristãos naquele momento em que Jesus voltar. Jesus vai voltar, vai acontecer a guerra do Armagedon, ele vai julgar, né, os homens, né, enfim. Depois desse julgamento, ele vai levar a sua igreja para os céus, e esse reinado dele será na Nova Jerusalém, interpretando diretamente o que está escrito sobre a questão de novos céus e nova terra. Então, a interpretação geral que os pré-milenistas históricos têm é que nós já estamos vivendo um milênio, né? E quando esse milênio acabar, vai ser justamente quando Cristo descerá, levará os seus e levará para o reino futuro, que é a Nova Jerusalém. Né? E a interpretação pré-milenista histórica ela tem 2 definições sobre essa questão da tribulação, onde, né, a nação de Israel terá uma forma de se relacionar com Deus na sua fase de reconexão, né, com Deus, onde eles terão esse momento para entender que Jesus é realmente o Messias e voltar-se, né, à interpretação de que ele, né, é o grande Salvador, né, e também com relação à igreja dos gentios, ou seja, serão eventos separados, são eventos distintos, ou seja, Jesus ele vai voltar para transformar a sua igreja, né, vai trazer os mortos de novo à vida, aqueles que foram ressuscitados com Cristo receberão um novo corpo, receberão um corpo espiritual transformado, será transfigurado, né? Enquanto aqueles que já estão com Cristo naquele momento ali também vão estar vivos, vão todos ser julgados naquele momento, depois vão ser estabelecidos, né, no novo reino. Só que no período da tribulação, quem receberá maior um contexto um bocado diferente com relação ao gentil será Israel, justamente para que Israel retorne, né, ao entendimento de que Jesus é realmente o Messias. Só que não é muito claro o que é que vai acontecer com relação a Israel e com relação aos gentios nesse contexto. No entanto, existe também a interpretação pré-milenista dispensacionalista, ou pré-milenismo moderno, onde existe a questão das dispensações, e nós, segundo alguns teólogos, nós estamos na dispensação da igreja, né, que é a penúltima dispensação. A última dispensação é justamente a dispensação onde Jesus retornaria. Então, existem alguns eventos que devem acontecer antes ainda da volta de Cristo. No entanto, tanto a visão pré-milenista histórica como a pré-milenista dispensacionalista ou pré-milenismo moderno, eu vou tratar somente como pré-milenismo dispensacionalista porque para mim é mais fácil de lembrar. Mas a maior distinção entre essas duas é que o pré-milenismo dispensacionalista ele acredita que Jesus, quando vier, ele vai primeiro ter um retorno secreto, né, para arrebatar a sua igreja da terra, para tirar eles da grande tribulação. Isso porque existe a distinção entre grande tribulação e tribulação, né? Então, o período de tribulação, a igreja vai entrar, né, no período de tribulação, mas vai ficar somente até a primeira metade. A segunda metade, antes de iniciar, que vai ser a grande tribulação,
Jesus vem em secreto, leva a sua igreja. Quando leva essa sua igreja, também vai levar os que ressuscitaram em Cristo, né? Vai levar juntamente com essa igreja que está na terra, vai levar os mártires. E quando essa igreja se encontrar com Jesus Cristo nos céus, Jesus vai vir à terra, vai derrotar, né, os líderes que estão indo contra Israel, e nesse momento em que Israel estiver passando por esse período de tribulação, vai ser justamente o período onde Israel vai se reconectar com Deus, né, mostrando novamente que as escrituras estavam certas acerca do Messias, e vai ser nesse momento onde eles vão se redimir, né, e a nação de Israel terá o seu período de reinado com Cristo na terra, para que eles sejam redimidos durante os 1000 anos, e a igreja que foi arrebatada já está no céu. E quando terminarem esses 1000 anos, né, a igreja toda se reunirá na Nova Jerusalém. A questão pré-milenista dispensacionalista tem mais essa vertente de acreditar na questão do evento milenar como um evento de distinção, né, onde a igreja gentílica, né, receberá uma direção e a Israel receberá outra, né, não colocando os dois no mesmo pacote. Isso é um bocado estranho, né, porque o próprio Deus ele já tinha, né, anunciado através de Paulo, por exemplo, que Israel não estava mais separada da igreja gentílica, né. Lá em Efésios 2, 11 a 19, né, ela faz justamente a questão do ressignificado da igreja, onde ela junta aquele Israel que creu no Evangelho de Cristo, juntamente com os gentios que receberam como herança, né, como filhos adotados, né, a mensagem de Cristo e aceitaram as promessas de Deus. Então, Deus ele faz a união entre a igreja de Israel com a igreja gentílica, tornando-se uma só igreja. E nessa distinção que o premilenialismo dispensacionalista faz, ela meio que separa de novo esse povo. Enquanto Deus tentou unir, agora os pré-milenistas dispensacionalistas começaram a separar, né, o contexto. Isso é um bocado esquisito, mas a gente vai estudar as outras vertentes para ter uma certa noção de como acontece cada um desses processos, né? Passando aqui para o próximo, falando agora sobre o pós-milenismo, né? Deixa eu tirar isso aqui. Falando agora sobre o pós-milenismo, né? Essa interpretação popular entre alguns teólogos reformados e liberais propõe que Cristo retornará após, ou seja, pós, né, o milênio. Né? Segundo essa visão, o milênio não é necessariamente um período literal de 1000 anos, mas representa uma era de paz e retidão estabelecida gradualmente pela pregação do evangelho e influência cristã na sociedade. Os pós-milenistas geralmente são otimistas quanto ao futuro, acreditando que o mundo melhorará progressivamente até que Cristo retorne para a consumação final. A visão pós-milenista ela é uma visão mais simples de interpretar. Por quê? Porque para os pós-milenistas o que vai acontecer é que por causa da difusão do evangelho, enfim, o anúncio do evangelho por todo mundo vai transformar essa era, né? E quando houver transformação universal através da pregação do evangelho, depois que isso tudo acontecer, aí virá o fim. Então a visão que eles têm é uma visão muito otimista, né? Dizendo que quando tudo ficar tranquilo, quando tudo ficar sossegado, quando todo mundo aceitar o evangelho, ou quando todo mundo ouvir, né, então Jesus virá, né, de maneira que ninguém vai saber como vai ser, e levará a sua igreja. Por quê? O que acontece para que esse evangelho seja difundido é justamente a questão do exercício desse milênio, né? Ou seja, o milênio ele já está sendo vivido, né? Assim como o pré-milenismo histórico interpreta que a gente já está vivendo o milênio, né? O pós-milenismo aí também tem essa interpretação. No entanto, a visão pós-milenista é completamente otimista. O problema da interpretação pós-milenista é justamente esse. Porque quando a gente está vendo que tudo está indo de mal a pior, porque a gente está vivendo uma situação mundial muito difícil, isso porque a gente está percebendo guerras e rumores de guerras, o levantar de falsos profetas e tudo isso que já foi anunciado por Jesus, né, tudo isso a gente já tem o entendimento de que
o que Jesus anunciou sobre o fim dos tempos está se cumprindo. E os pós-milenistas também acreditam na interpretação escatológica que o próprio Jesus ele dá lá nos livros de Mateus, nos livros de Marcos, enfim, onde ele fala sobre o anúncio do fim do mundo, do fim dos tempos, fala sobre a questão da tribulação e também tem a interpretação de que a igreja passará pela grande tribulação justamente para ser provada, né? No entanto, o que eles entendem é que, mesmo com tudo isso acontecendo, nós só vamos ser levados quando tudo estiver bem, quando tudo estiver tranquilo, quando tudo estiver sossegado, quando todo mundo estiver aceitando o evangelho, está todo mundo legal, todo mundo entendendo que Jesus é realmente Salvador, aí virá o fim. O problema é que essa interpretação ela não se conecta de maneira nenhuma com aquilo que a gente está vivendo agora. E a gente está vendo que está sendo exatamente o contrário. Então a argumentação que os pós-milenistas têm é justamente a questão do quanto o evangelho conseguiu ser difundido na história, né, de acordo com todos os eventos históricos que nós vivemos. Né, quando houve o levante do protestantismo, ou quando houve lá a contribuição social que a igreja fez para o mundo, com relação a que a gente já até falou sobre isso em outras aulas que fala sobre a interpretação, né, dos protestantes terem criado lá as universidades e tal. Então, todas essas contribuições sociais que a igreja vai fazendo no mundo, enquanto nós estamos aqui, é a interpretação da melhora progressiva do evangelho, né? Ela tem essa visão mais otimista, né? Então a interpretação pós-milenista ela tem a ver com isso, né? No entanto, a questão do milênio é como a interpretação pré-milenista histórica, né? Que é justamente sobre a questão de que já estamos vivendo no milênio, mas enquanto os pré-milenistas históricos também têm uma visão pessimista do fim dos tempos, os pós-milenistas eles têm uma visão otimista. Então é isso que difere um do outro. E passando agora para a última interpretação, que é a visão amilenista, que por acaso também é a minha visão. No entanto, eu quero deixar bem claro que, por ser a minha visão, não significa que eu irreleve, né, as outras interpretações escatológicas. Eu respeito muito, respeito porque eu cresci em uma igreja assembleana, eu cresci em uma igreja pentecostal e sei o quanto isso é importante, né, para a interpretação teológica da igreja assembleia, né? Então, por mais que eu tenha uma interpretação reformada, né, sobre a questão do fim dos tempos, eu respeito, né, obviamente, a visão dos meus irmãos. Eu só quero deixar claro que isso é uma opinião minha. Se você é pré-milenista, se você tanto histórico ou dispensacionalista, isso para mim não é problema nenhum. Tem muitos teólogos pré-milenistas também que eu gosto, que eu sigo, e eu não vou entrar em debate por conta, né, dessa visão teológica, até porque escatologia é uma das vertentes teológicas que menos influencia na questão da salvação. Para ser bem claro, é isso, né? Então, a gente pode ter tanto a interpretação pós, como pré, como amilenista, né? Então, não importa se qualquer uma dessas visões seja a sua, né? Não vai deixar de ser salvo por causa disso. Nós cremos exatamente nas mesmas coisas, né? Que Jesus Cristo é o Salvador e que nós dependemos dele, que nós somos pecadores e devemos ser lavados debaixo do sangue do Cordeiro. Ponto. Isso aí é o que basta para que nós sejamos salvos. Isso porque nós nos entendemos como pessoas que necessitam de constante transformação por conta do Espírito Santo e através do sangue de Jesus, né? Então, isso é o que nos faz realmente ser cristãos, aqueles que foram chamados para seguir o Evangelho. A gente aqui está só dando uma análise sobre cada vertente para que haja, né, um consenso. Aliás, não é bem um consenso, mas que haja um debate democrático, né, para que a gente consiga interpretar tanto um lado como o outro e consiga ter entendimento dos nossos irmãos. Ok? Então, falando agora sobre amilenismo, né, que diz o seguinte: predominante em muitas tradições católicas, ortodoxas e protestantes históricas é com relação à questão da reforma, né, que era a visão de João Calvino, a visão de Lutero e tudo mais.
Continuando, o amilenismo, o a, né, significando não o prefixo a, a gente já sabe que é um prefixo que denota uma negativa, né, nega um milênio literal. Essa visão interpreta os 1000 anos simbolicamente, representando todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O número 1000, sendo 10 ao cubo, simboliza completude e perfeição, como observado por Tomás de Aquino. Por 1000 anos, entende-se todo o tempo da Igreja no qual os mártires e outros santos reinam com Cristo, tanto na presente Igreja, que se chama Reino de Deus, quanto na pátria celeste das almas. Com efeito, o número 1000 significa perfeição. Obviamente que Tomás de Aquino aqui está sendo um bocado poético, né? Mas a questão principal da interpretação amilenista é justamente aquilo que Cristo deixou bem claro sobre o fim dos tempos, né? Nós não acreditamos, quando eu digo nós, obviamente os amilenistas, nós não acreditamos nessa questão da vinda secreta de Cristo para levar a sua igreja, porque a Bíblia já deixou bem claro que quando ele vier, todo olho verá. Isso já é um ponto. Se todo olho verá, então não tem por que nós acreditarmos que ele vai vir em secreto para levar a sua igreja às nuvens e ter uma completa distinção entre a igreja gentílica e a igreja Israel, né? Ou seja, tanto a igreja de Israel como a igreja dos gentios que vai se juntar e vai reinar com Cristo, né? O que acontece é que nós, por acreditarmos que a igreja passará pela tribulação, seria como uma forma de Deus nos capacitar a sermos realmente merecedores do reino, né? Então, quão injusto seria se realmente acontecesse essa questão de Jesus vir em secreto para levar a sua igreja gentílica, deixar que Israel ficasse aqui na tribulação para ser testada e para ser capacitada, né? Ou seja, ele já sabe quem são os salvos, né? Pelo seu conhecimento presciente, né? Então ele sabe exatamente quem não se curvaria, né, a besta, não se curvaria ao dragão. Então, quão injusto seria ele levar uma parte que já sabia que não ia se entregar e outra parte que ele realmente sabe que não vai se entregar, mas mesmo assim deixa que viva a tribulação. Então seria um bocado injusto, né? Então, na interpretação amilenista, a gente tenta entender esse contexto escatológico justamente como uma questão de eventos que realmente ocorram de maneira coesa, né? O que não faz sentido nenhum a gente entender que Jesus vem para estabelecer um reino terreno, sendo que o próprio Jesus Cristo já disse que o reino dele não é desse mundo, né? Então, se Jesus disse que o reino deste mundo não é mais dele, então para que ele viria, né, para estabelecer um reino de mais 1000 anos, né? E olha o quão estranho seria um reino de 1000 anos onde existiriam pessoas que estariam ressuscitadas num novo corpo, ou seja, num corpo completamente transformado, e aqueles que ainda estavam vivos iam viver por mais 1000 anos. Então isso é um bocado esquisito. É uma interpretação que carece de uma maturidade, né, que é essa interpretação pré-milenista, porque é a interpretação mais nova entre as três, né? O pós-milenismo e o amilenismo são muito mais antigos, sendo que a interpretação pós-milenista ela já vem bem antes, né, do amilenismo, justamente porque era uma interpretação que todos acreditavam ser a mesma interpretação dos apóstolos, né? O amilenismo ele veio em consecutivo já para entender essa questão da iminência de Cristo, né? Enquanto o pós-milenismo ele tem a visão otimista, né, vendo que o mundo seria alcançado por todo o evangelho e depois desse alcance Jesus viria, né, para levar a sua igreja. Na visão amilenista ela não é uma visão assim tão otimista. O que a gente entende é que o anúncio do evangelho deve ser feito, né, que deve alcançar todas as nações, e quando realmente tudo isso acontecer, que esse evangelho alcançar todas as nações, muito provavelmente dentro do contexto até mesmo da grande tribulação, isso porque quando a gente passar pela tribulação também vai ser um momento em que a gente vai ainda lutar para que o evangelho seja pregado, seja difundido. Então, quando tudo acontecer, quando a gente realmente conseguir fazer com que o evangelho chegue a todo mundo, aí Jesus virá. E quando Jesus vier, vai ser de maneira iminente, ou seja, a gente vai estar lá na luta, tentando fazer com que a palavra de Deus seja pregada, que o evangelho seja todo difundido, e aqueles que não se entregaram,
né, a besta, que não se entregaram, né, ao governo do anticristo, né, eles vão receber o seu galardão juntamente com aqueles que ficaram, né, aqueles que ficaram vivos, né, nesse processo. Então, quando a gente for todo mundo chamado para esse novo céu e nova terra, né, essa terra aqui, esse mundo será entregue ao Pai, né, como está escrito lá na passagem de 1 Coríntios 15, do 23 ao 28, a gente entende isso quando lê lá que Paulo fala sobre a questão de que Jesus ele virá, né, nesse momento para colocar os seus inimigos no escabelo dos seus pés, né, derrotará todos os seus inimigos, e depois disso ele já estabelecerá, né, a entrega, né, desse mundo material nas mãos do Pai, né, e o Pai é que vai conseguir julgar, ou melhor, o Pai é que vai estar lá julgando. Mas o que a gente entende, né, no conceito amilenista é que a questão da ressurreição, né, a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos mártires e tudo, ela já é uma última ressurreição, né? Enquanto muitos aliás, como alguns pré-milenistas acreditam, existem duas ressurreições. Para nós, amilenistas, também existem duas ressurreições. No entanto, a primeira ressurreição é a ressurreição de Cristo, tá? Então, a primeira ressurreição escatológica, ela acontece em Cristo, ela se cumpre em Cristo. E a segunda ressurreição é a ressurreição dos mártires, daqueles que morreram em Cristo, para se encontrar com a igreja e assim eles dois serem levados para novo céu e nova terra. É nesse contexto que a gente entende a questão da volta de Cristo, né, do milênio com Cristo. Então a gente tem esse entendimento de que o milênio que a gente está vivendo aqui é um milênio que não tem muito a ver literalmente com a habitação na Terra durante 1000 anos, como o pré-milenismo dispensacionalista fala. No entanto, a gente tem No entanto, a gente tem um entendimento de que quando Jesus vier, ele vai realmente acabar com aquilo que deve acabar. Ele vai vir, vai derrotar os inimigos, vai humilhar os inimigos, vai lançar, né, o diabo e seus anjos e tudo mais no abismo eterno, onde lá que a gente vê no inferno. Vai lançar também os injustos também lá no inferno, e a sua igreja, né, Israel, também que vai ser redimida. Nós todos juntos vamos para esse novo céu e nova terra. Então, a interpretação amilenista é essa. Isso porque, pelo fato que a gente já conversou antes, né, a interpretação de 1000 anos, literalmente, é um bocado difícil, né, de tomar como literal por conta de quem escreveu. Isso porque a gente já entende que João ele tem essa prática literária. E também para entender que o próprio Pedro ele faz uma interpretação completamente diferente, né, de uma interpretação de 1000 anos. Ou seja, seria como eu quisesse que o Novo Testamento, né, não conseguisse interpretar o Velho. Então, se o Novo Testamento não interpreta o Velho Testamento dessa forma, então por que a gente faria? Né? Seria um bocado incoerente da nossa parte querer interpretar os 1000 anos de maneira literal, quando o próprio João ele já tinha uma situação em que ele estava vivendo ali, naquele momento em que ele estava naquela ilha de Patmos, onde ele tinha que fazer com que toda a mensagem do livro de Apocalipse fosse preservada, né, como eu já falei antes, e se ela tinha que ser preservada, ela tinha que ter alguns elementos codificados. E esses elementos codificados eles foram colocados justamente dentro do conceito das alegorias. Então eu não posso interpretar Apocalipse de maneira literal? Obviamente que você tem que analisar todo o texto dentro do seu contexto. Obviamente que o Apocalipse, quando chegou para nós, ele chegou em grego, né? E existem situações que acontecem ali na tradução grega que não tem nada a ver para quem é hebreu, né? Por exemplo, a passagem onde João fala que o próprio Jesus está dizendo: eu sou o alfa e o ômega. O alfa e o ômega não tem nenhum tipo de significado relevante para os hebreus. Isso porque o alfa e o ômega são letras do alfabeto grego. Então, o que ele queria dizer, na verdade? Que ele era o Aleph e o Tav, que são a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Então, qual é o significado que o Aleph e o Tav tem para os hebreus?
Se você pegar o alfabeto pós-babilônico, né, você vai ver que o Aleph ele tinha um formato, né, de um touro. E, né, o Tav ele tinha um formato de uma cruz. Ou seja, se ele estava dizendo que era o Aleph e o Tav, eles estavam justamente utilizando essa partícula particular que os hebreus têm, que eles conhecem, para entender que ele era a real personificação do sacrifício perfeito. Onde o Aleph, com aquele formato lá do touro, ele significava o sacrifício, né? Ele era o sacrifício primordial. E o Tav, por ser uma cruzinha, ele era o selo desse sacrifício, ou seja, ele era a completude desse contexto escatológico. Então, os hebreus eles tinham total compreensão do que Jesus estava falando ali. Só que se fosse para entender pelo contexto do alfa e o ômega, a gente nunca ia chegar lá. Então, nós entendemos que as mensagens foram codificadas nesse contexto, né? A gente entende que boa parte da mensagem ela foi entregue a quem deveria realmente ouvi-la e foi interpretada da maneira certa. E quando, né, chegou a situação de que o livro de Apocalipse estava completamente escrito e ele foi guardado dentro dessas alegorias para que a mensagem chegasse exatamente a quem deveria chegar e não fosse alterada. Ou seja, houve uma vontade para que dentro da história o livro de Apocalipse ele não fosse alterado. Então, a gente não pode tratar com total literalidade tudo que está ali dentro do livro de Apocalipse, porque muita parte do que foi escrito ali foi escrito dentro de eventos alegóricos, justamente para codificar a mensagem. E dentro dessa decodificação é que acontece o que a gente está vendo aqui, né? Que a gente tem uma interpretação completamente difusa, isso porque tanto pré-milenistas históricos como pré-milenistas dispensacionalistas se degladiam até hoje para saber qual interpretação é correta. E também o pós-milenismo entende que a gente deve ver uma versão otimista, né, da vinda do Messias, enquanto nós, amilenistas, nós entendemos que há a iminência de Cristo voltar a qualquer momento, isso porque a qualquer momento nós cristãos podemos realmente cumprir, né, o chamado de levar a mensagem a todo mundo, e quando isso acontecer, obviamente que Cristo virá. Nós não temos a dimensão disso, se está perto ou se está longe, porque não temos como nós não temos como computar isso, né? Se nós tivéssemos condições de computar para saber onde é que falta chegar o evangelho, onde é que não, a gente já teria uma dimensão de quando é que Cristo viria ou não. Só que como isso não cabe a nós saber, nem mesmo os anjos sabem, então nós ficamos aqui na expectativa de que um dia, né, realmente a igreja vai cumprir esse propósito, porque foi o propósito da grande comissão, foi para isso que Deus entregou o papel da grande comissão. Então, quando acontecer de realmente todo mundo receber o evangelho, então nós esperamos que a partir daí é que Jesus venha. A interpretação do anticristo, aí o pessoal do pré-milenismo, eles acreditam que a gente não tem a interpretação do anticristo. Ah, então vocês não acreditam que vem o anticristo, não sei o que e tal. Entenda, né? Em todas as situações onde historicamente a igreja enfrentou diversidades completamente aterrorizantes com relação à sua fé, naquele momento ali eles tiveram uma visão muito clara de quem era o anticristo naquele momento ali. No entanto, nós amilenistas também acreditamos que vai vir realmente uma pessoa escatológica que vai se denominar um anticristo. No entanto, nós sabemos que não é a ele que nós devemos nos curvar, e nós devemos tomar atenção sobre a questão dos falsos profetas e tudo mais, isso porque o próprio Jesus ele já deixou isso estabelecido. Então nós temos que realmente vigiar e fazer com que o evangelho seja pregado, mesmo com a pessoa escatológica do anticristo vindo. Então, os amilenistas eles não deixam de acreditar na visão do anticristo, não deixam de acreditar na pessoa do anticristo. O que nós entendemos é que a pessoa do anticristo, ela quando vier, ela não vai impedir que o evangelho seja pregado a toda criatura. E quando isso acontecer, muito provavelmente vai acontecer de exatamente nesse momento o anticristo se levantar contra Israel e levar todas as nações do mundo a lutar contra Israel. Nesse momento aí é que vai acontecer o fim.
Isso porque pode ser que nesse momento, muito provavelmente, todo o evangelho já seja pregado a toda criatura. E já seja um momento em que Israel já teve o momento de redenção com Deus. Então, como é que eu não vou acreditar que a pessoa escatológica do anticristo vai vir? Então, é nisso que a gente acredita, né? A gente tem que ter realmente essa interpretação do milênio. Então, a gente vai agora entrar em outros contextos, né, para tomar, né, a dimensão do que significa a questão do juízo final também. Agora, o estado da Terra durante o milênio, né? A gente vai entender um bocado disso. Na interpretação pré-milenista, especialmente em vertentes que aceitam arrebatamento pré-tribulação, né, a Terra, durante os 1000 anos, estará no processo de restauração após as devastações da grande tribulação. Né, Cristo estabelecerá seu reino em Jerusalém, governando com vara de ferro, como está descrito em Apocalipse 19:15, garantindo a justiça perfeita. Entretanto, algumas interpretações particularmente relacionadas ao estado da Terra imediatamente após o arrebatamento sugerem um período de desolação. Durante o milênio, a Terra estará desolada, sem forma e vazia. Esse estado é descrito de forma impressionante em Jeremias 4, 23 a 26, que diz assim: olhai para a terra, e ela era sem forma e vazia. Aliás, olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Para os céus não tinham luz. Olhei para os montes, e eles estavam tremendo. Todas as colinas estavam balançando. Olhei e não havia ninguém. Todas as aves do céu tinham fugido. Olhei para a terra. Aliás, deixa eu só... Pronto. Olhei e não havia ninguém. Todas as aves do céu tinham fugido. Olhei para a terra fértil, era um deserto. E todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Então, a gente já tem uma interpretação escatológica vindo, né, do que era descrito por Jeremias, e também devemos tomar atenção numa coisa. Né? Apocalipse 20 é o lugar onde vai falar sobre o milênio e tal, e a gente tem que tomar cuidado com as alegorias que o próprio João faz nesse texto, só que quando a gente passa para Apocalipse 21 e 22, a gente vê que está recheadíssimo de passagens que tem a ver com a interpretação dos profetas do Antigo Testamento. Só que quando a gente vai analisar boa parte das profecias que esses profetas deixaram, né, muitas dessas profecias não têm a ver com o milênio na Terra. Muitas dessas profecias têm a ver com o milênio já na Nova Jerusalém. Ou seja, quando ele fala, por exemplo, lá em Isaías... deixa eu pegar aqui a minha colinha. Quando a gente pega, por exemplo, lá em Isaías, Isaías 65, 17 a 25, que ele vai falar sobre novos céus e nova terra, ele não está falando sobre o milênio na terra, e sim na Nova Jerusalém, né? Naquele reino que vai ser do porvir, né? Que vai levar toda a sua igreja e não tem nada a ver com a terra. Né? Então, algumas interpretações escatológicas que é tirado das profecias dos profetas do Antigo Testamento, elas têm muito a ver com o que está depois, né, da vinda de Cristo. Não tem nada a ver com o reino de Cristo literal na Terra. Então a gente precisa entender que boa parte dessas interpretações elas devem ter relevância no quesito de que muitas passagens elas estão misturadas, né? Algumas coisas estão um bocado obscuras, justamente para que a gente tenha o cuidado de interpretar cada mensagem de uma maneira que realmente vai seguir o seu fluxo. Então, se a gente interpretar tudo que está dentro do Apocalipse de maneira literal, a gente vai entrar em parafuso, porque entra num labirinto sem entender o que está acontecendo ali. Então, para nós, é mais fácil a gente interpretar de maneira partindo do pressuposto de como a gente interpreta, por exemplo, o livro de João, né, que é interpretando as alegorias de maneira a entender o que ele realmente está querendo dizer, para que a gente saiba o que realmente é a mensagem de Apocalipse e entender o que foi descrito anteriormente pelos profetas ou o que foi descrito anteriormente pelo próprio João, para que a gente entenda as visões escatológicas que eles mesmos tinham, né, desde a época apostólica, onde eles estavam com Jesus, e Jesus falou como seria um fim dos tempos, né, e a partir dessa visão, ele também vai dizer, vi, né, também.
o que a gente entende nesse vocábulo é que o que ele está tendo ali é uma visão futura, né? Tanto que os próprios profetas no Antigo Testamento, onde eles vão falar dessas passagens e alegorias para interpretar o que está descrito também em Apocalipse 21, 22, a gente vai entender que eles viram, né, viram algo futuro, mas também não falavam do milênio. Nenhum deles falou diretamente de que Jesus estabeleceria seu reino na terra. O próprio Jesus ele fala lá em João 18,36, né, que o seu reino não é deste mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado nessa situação. Não pode simplesmente acreditar que exista uma interpretação milenar literal para que a igreja fique na terra, né, vivendo de maneira praticamente incompreensível, porque, como eu disse antes, vai ser uma igreja onde algumas pessoas que já estavam na terra, estavam vivas e não se curvaram a adorar a besta nem o anticristo, vão viver nesse milênio sem sofrer por conta do tempo, né? Porque vai haver as pessoas que foram ressuscitadas já em um novo corpo e vão praticamente ser completamente diferentes. Então vai existir praticamente duas facções. Então é um bocado difícil de entender essa interpretação porque não faz sentido, né? Não chega a fazer sentido. Jesus estabeleceu um reino terreno para que eles continuem ainda se aprimorando, porque depois desse milênio na Terra viria de novo o diabo para tentar corromper a igreja, tentar corromper aqueles que ficaram e também para dificultar a questão de levar toda a igreja para o céu. Então é difícil você interpretar a visão pré-milenista e dispensacionalista de uma maneira muito eficaz, né? Então é por essa razão que eu sou amilenista, né? Por conta da interpretação mais como é que eu posso dizer, mais teológica possível, mais lógica possível, né? Porque para mim faz mais lógica Jesus vir de uma vez, levar a sua igreja e a gente viver no novo céu e nova terra, passar pela tribulação, porque a gente, como pecadores, deve passar por um período de justiça de Deus, né? Então como é que eu vou entender que Jesus vai, aliás, que Deus vai tratar diferente duas pessoas distintas, né? A igreja dos gentios e Israel. Então fica um bocado difícil de deixar essa mensagem dispensacionalista como algo eficaz, sendo que não faz muito sentido se você for analisar de maneira bíblica, né? Se você for analisar com outras passagens, como aquela que eu falei também de Efésios, né? Então fica difícil, né? Mas eu quero dizer para você, mesmo que você seja pré-milenista ou histórico dispensacionalista que seja, eu não deixo de respeitar você, certo? Eu só quero que você entenda que a minha visão, por ser amilenista, ela segue o pressuposto da lógica e teológica. Então não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com o texto, não tem nada a ver com quem fez, né? Mas para mim é o que faz mais lógica, é o que faz mais sentido. Então eu fico com essa, tá? Mas se para você faz mais sentido essa, ok, amém. Jesus te ama, eu também, e a gente não perde a amizade por isso. Então vamos só continuar aqui que a gente vai entender o que a gente quer falar, né? Então seguindo aqui para o próximo slide, falar sobre o papel de Satanás durante e após o milênio. O aspecto central do milênio é o aprisionamento de Satanás. Satanás estará preso durante o milênio, como descrito em Apocalipse 20, versículo 3. Sua prisão é simbólica e ocorre porque ele estará confinado em uma terra desolada, sem seres humanos vivos para enganar. Durante esse tempo, ele e seus anjos contemplarão o resultado de sua rebelião e as consequências do pecado. Após os 1000 anos, conforme Apocalipse 20, de 7 ao 10, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele vai sair e enganar as nações que estão espalhadas por toda a terra, isto é, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra. E elas serão tão numerosas quanto a areia do mar. Elas marcharão pela superfície da terra e cercarão o acampamento do povo de Israel e também a cidade que ele ama, mas virá fogo do céu e as devorará. O diabo, que
que os tem enganado será jogado no lago de fogo e enxofre, onde também se encontram o monstro e o falso profeta. Ali serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então a gente tem uma interpretação um bocado diferente aqui nesse contexto. Presta atenção. O que está dizendo aqui no texto é que Satanás ele será solto no final desse milênio para que engane as nações, e depois que enganar as nações eles vão contra Israel. Só que a visão dispensacionalista, ela diz que isso vai acontecer nos 3 anos e meio que antecederão a grande tribulação. Então, o que realmente é verdade nesses 1000 anos? Vai haver o milênio na Terra ou não? Porque se não haver o milênio na Terra, faz sentido. Faz sentido que, depois desses 1000 anos, que é esse período em que realmente todo o evangelho será pregado e que aconteça o que deva acontecer antes da vinda do anticristo, aí Satanás será solto nas nações para que saia enganando todo mundo e todo mundo seja pego por essa mentira de Satanás e se junte ao anticristo e ao falso profeta e corra, né, contra Israel. Isso aí faz sentido, todo o sentido do mundo. Mas, se realmente existe um reino terreno de 1000 anos, então qual o sentido que esse milênio está tendo aqui nesse texto? Porque fica diferente, sabe? Você consegue interpretar de maneira exata com relação ao milênio terreno, mas não consegue, aliás, consegue interpretar de maneira coesa ao milênio não terreno, né? não existindo milênio na Terra com Jesus, mas entendendo que esses 1000 anos são a era em que Satanás será solto da sua prisão e ele devastará a Terra, correndo, né, até os confins da Terra para tentar enganar as nações, e eles assim vão correr contra Israel. Isso é um ponto. Agora, se existe milênio na Terra, então que milênio é esse que ele está dizendo aqui? Tá um bocado diferente, né? Ou seja, a interpretação do milênio aqui fica um bocado alegórica. Então, o que é alegoria e o que não é? É um bocado esquisito a gente falar sobre o milênio terreno com Cristo, sendo que a interpretação desse milênio seria que Jesus reinaria na Terra durante 1000 anos, toda a Terra conheceria, né, o poder de Cristo, né, que conheceria o poder do Messias. Então, o diabo seria solto exatamente para quê? Para que fosse assim, tentar corromper de novo os povos na Terra e os povos na Terra vir de novo contra Israel. É um bocado estranho, né? Porque se a Bíblia fala somente de um Armagedon, então isso aqui está parecendo que tem 2. E já que não existe dois Armagedons, então a gente só consegue interpretar que exista um milênio e esse milênio não seja um milênio literal na Terra. E que seja assim um período de tempo onde, né, os cristãos teriam a sua oportunidade de pregar o Evangelho, cumprir a grande comissão, e depois da grande comissão isso acontecer. Do diabo ser solto das suas prisões, correr sobre a terra e tentar enganar as nações, e assim eles virem contra Israel. Isso aí está completamente de acordo. Isso está cronológico. Está encaixando direitinho. Agora, nessa interpretação dispensacionalista, não. Fica um bocado obscuro. Aí fica aquele mistério. Então, é um bocado difícil de entender como essa interpretação dispensacionalista vai funcionar na prática. Então, continuando aqui. Vai falar sobre essa liberdade temporária, resultará na última rebelião da história, quando Satanás terá novamente quem enganar. Ele organizará um exército para atacar a cidade santa, mas sua rebelião será frustrada de forma definitiva. Ou seja, ele será derrotado, ele será colocado sob o escabelo do Messias. E isso já foi interpretado. Lá na passagem de Coríntios que eu falei para vocês, lá em 1 Coríntios 15, 23 a 28, a gente vê isso. Paulo fala isso. Tá? Então, nós entendemos que quando Jesus vier, ele vai colocar os seus inimigos no escabelo dos seus pés. Depois que isso acontecer, nós veremos novo céu e nova terra. Ou seja, ele virá para vingar o seu povo. Depois que vingar o seu povo, vai entregar a terra nas mãos do Pai e vai levar a sua igreja, a sua noiva, para o reino, vai levar para o seu reino. Não tem nada a ver com o milênio na Terra, e sim com a nova fase de existência que a igreja terá junto do Cordeiro, né? Porque agora ele, sendo nosso noivo, vai nos tomar nos seus braços e vai nos levar para a sua casa. Porque é isso que acontece quando a gente casa. A gente
pega a nossa esposa e traz para o nosso lado, né? Traz para viver a nossa vida. Não é pegar a esposa e ir lá morar na casa dela. Não tem muito sentido nesse contexto. Obviamente que existe isso na nossa visão humana, né? Mas interpretando de acordo com aquilo que era o certo a se fazer, né? Não faz muito sentido. Então, a gente entende que o nosso milênio, né, é um milênio mais relacionado com a questão da era em que a igreja lutará contra o diabo, lutará contra a serpente, tentando manter o projeto da grande comissão em pé, vivo, e depois que acontecer de toda a terra receber, né, a palavra de Deus, muito provavelmente vai ser o momento em que realmente o anticristo vai aparecer e vai tentar se levantar contra os cristãos, isso porque já vai ser exatamente o momento em que o diabo vai se soltar dessas amarras, vai se soltar dessa prisão. Então ele vai sair sobre a terra tentando espalhar a destruição, tentando espalhar a mentira, tentando enganar o povo. Então isso faz sentido, todo sentido do mundo. Continuando agora falando sobre o propósito do milênio no plano divino, né? Vamos entender aqui um bocado. Eu vou aqui esconder minha câmera para não deixar aqui pronto. Aqui nós temos 4 propósitos para o qual o milênio existe, né? Primeiro propósito é o cumprimento das promessas de Israel, numerosas profecias do Antigo Testamento, como em Isaías 2, 2 a 4, também Isaías 11, 1 a 10, também lá em Miqueias 4, 1 a 4, e Zacarias 14, 8 ao 11, descrevem o reino messiânico terreno centrado em Jerusalém. O milênio representa o cumprimento literal dessas promessas ao Israel nacional. Isso aqui a gente está falando também do que é relacionado com a visão dispensacionalista, que é a questão do propósito milenar na Terra. Só que quando a gente vai interpretar todas essas passagens aí, a gente vai ver que não tem muito a ver com a questão do que vamos ter na Terra, não é literal. E o que está acontecendo aqui são interpretações justamente do que vai vir depois do trono de Davi, ou seja, vai ser aquele que vai estabelecer o seu reino dentro do trono de Davi, mas que já foi estabelecido através da ressurreição de Cristo. Foi o que o próprio Pedro, né, na passagem de 2 Pedro, 2 Pedro 3, 1 a 13, né, que a gente vai ter esse entendimento, né, que o próprio Pedro vai falar sobre a questão do que foi estabelecido no reino de Davi através da ressurreição de Cristo. Né? Se ele interpretou assim, então quem somos nós para colocar mais alguma coisa dentro desse contexto? O segundo ponto seria a demonstração da justiça perfeita de Deus. Durante esse período, Cristo governará com absoluta justiça, demonstrando como seria a sociedade humana sob o governo divino direto, sem a influência corruptora de Satanás. A questão é que, muito provavelmente, a gente já está tendo, né, esse governo, né, de Cristo, desde a sua ascensão aos céus, ou seja, a primeira ressurreição que aconteceu através da ressurreição de Cristo, né, e depois vindo a Jesus a ascender aos céus, e agora esperando a última ressurreição, né, estabelecendo já essa chance, né, do povo se converter ao Evangelho, isso porque toda a igreja já está cumprindo o papel da grande comissão, e a partir disso, né, é que a gente tem a demonstração da justiça perfeita de Deus, porque quando ele vier, não vai ter mais chance, né? Quando ele vier, ele já não vai estar mais relacionado com esse processo de eu agora quero me arrepender e tal, não vai ter como, tá? Quando Jesus voltar, você simplesmente tem que chorar e rezar, né? E nem sei se o rezar vai surgir algum efeito, porque se você realmente fez o que devia ter feito, né, então, ok, Jesus virá para a sua alegria. Agora, se não for isso, meu amigo, você está lascado. Então, continuando aqui os outros itens, né, seria também a vindicação da soberania divina. Né? O milênio demonstra conclusivamente que o mesmo sob condições ideais e com Cristo fisicamente presente, Satanás ausente, o coração humano não regenerado permanece propenso à rebelião, como é evidenciado na revolta final, quando Satanás é solto. Então, o que é que acontece? Por que eu devo interpretar que Cristo viria para a Terra durante 1000 anos, se ele seria realmente o soberano sobre a Terra, né? Se ele é o soberano sobre a Terra e todo olho veria, né, como seria o governo de Cristo sem intervenção do diabo,
Então quer dizer, Jesus vem, mas não consegue ser eficaz nem nesse momento, ele não consegue ter eficácia nem no seu governo, teria que vir novamente o diabo para tentar corromper a humanidade nesse processo. Então, para mim, não tem como fazer sentido uma coisa dessa. Se eu tivesse no momento onde eu visse Jesus, onde todo mundo veria que Jesus realmente existe, que ele é o Messias, então como é que a humanidade ainda estaria propensa à rebelião nesse processo? Ah, mas é por causa mas é por causa do livre-arbítrio. Não faz sentido, irmão. Porque mesmo com o livre-arbítrio, a visão do homem com relação a Jesus, quer dizer, ele veria todo o processo histórico que os crentes disseram, Jesus vai voltar, Jesus está aí, e todo mundo vendo Jesus naquele momento, rapaz, os crentes estavam certos, então a gente precisa realmente de Jesus. Então quer dizer que depois desse tempo todo, eles entendendo que Jesus estava ali, vendo ele materialmente, não ia crer no Evangelho, não ia crer em Cristo, ia ainda entender que deveria se rebelar contra esse Cristo. Não tem como entrar na minha cabeça uma coisa dessa. Então, a questão do propósito do milênio é justamente entender que a questão da era divina já está acontecendo, o milênio já está acontecendo. É o momento em que nós temos a oportunidade de pregar o evangelho a toda criatura e fazer realmente o que Jesus mandou fazer, que era estabelecer a grande comissão, a grande comissão. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos em todas as nações. Ou seja, nós estamos no momento em que nós vamos cumprir historicamente o que Jesus nos mandou fazer, e quando for cumprido, Jesus vai vir. Pronto. Não tem por que eu entender que agora Jesus vai vir, vai governar a terra durante 1000 anos, vai estar lá todo mundo misturado, aqueles que receberam um novo corpo, aqueles que não receberam, e ainda vai ter o momento em que o pessoal vai estar disposto a se rebelar contra Deus. Então quer dizer o quê? Que o povo vai querer se rebelar contra Deus por causa de quê? Por causa do pessoal que levantou com um novo corpo e os outros agora não tem? Seria um ponto. Aí isso me deixa um bocado esquisito com relação a essa interpretação. É isso que eu quero dizer. Não é que eu não entenda o que realmente o dispensacionalismo quer dizer, mas eu entendo que há interpretações que levam muito mais dados lógicos do que isso. Então, eu quero só deixar claro, eu estou expondo aqui a minha forma de analisar o contexto do que está descrito, tanto do pré-milenismo como do pós-milenismo. Né? O do pós-milenismo eu não preciso nem falar muita coisa. Não tem como eu acreditar que tudo vai acontecer de maneira otimista. Está tudo acontecendo exatamente o contrário. Então não tem como eu crer no pós-milenismo por conta disso. Agora, o pré-milenismo ele é cheio de interpretações que nem eles mesmos conseguem entrar em consenso e depois querem dizer que a gente também está errado. Então é um bocado chato. Para eu não fazer essa mesma coisa, né, a gente tenta relevar algumas informações e tenta tratar tudo de maneira um bocado mais respeitosa. É tanto que eu estou tentando trazer aqui algumas interpretações lógicas para que também não seja interpretado de maneira fatalista. Né? Mas, continuando. O último item, né, fala sobre o tempo de julgamento e recompensa. Durante esse período ocorre um processo de julgamento que não muda o destino de ninguém, mas serve para confirmar a justiça de Deus e vindicar seu caráter perante o universo. Quer dizer, fica difícil entender que a justiça já não está sendo feita quando ele veio aqui e já derrotou seus inimigos e lançou o pessoal que devia ter lançado no mar de fogo. Aí quer dizer que ele vai abrir de novo o inferno para mandar o pessoal que não quis? É um bocado estranho. Então, continuando aqui a nossa lição. Né? Falar agora sobre a ressurreição e os participantes do reino milenar. Isso aqui também a gente vai fazer uma distinção entre cada um deles. A ressurreição, aliás, Apocalipse 20, 4 a 6 destaca os participantes do reino milenar, que incluem os mártires da tribulação. Eu vou esconder aqui minha câmera para não atrapalhar a leitura, tá? Os mártires da tribulação, que são as almas daqueles que tinham sido decapitados por terem anunciado a verdade revelada por Jesus e por causa da mensagem de Deus, que são também os que se levantarão com aqueles que resistiram ao anticristo. Ou seja, quem foi que resistiu ao anticristo? Não foi aqueles que passaram pela tribulação ou pela grande tribulação? Então quem é que vai ser? Vai ser
os israelitas, ou quem é que vai ser nessa passagem aqui, fica obscuro, é uma informação que fica um bocado distorcida. Então é por essa razão, tá? Que a gente não, que eu, né, só corrigir, que eu não consigo entender. Os que não adoraram o monstro nem a sua imagem, nem tampouco receberam sua marca na testa ou na mão, ou seja, aqueles que passaram pela grande tribulação e acabaram perecendo. E possivelmente todos os santos, né? Embora o texto se concentre nos mártires da tribulação, muitas interpretações incluem todos os santos de todas as eras que serão ressuscitados na primeira ressurreição. Então, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que vai haver a tribulação, o pessoal vai passar pela tribulação, vai existir os mártires da tribulação, vão se levantar juntamente com aqueles que resistiram ao anticristo, e depois disso vai haver o reino terreno. Fica esquisito, fica um bocado estranho. Então, cadê os israelitas nesse processo? Onde é que eles se meteram? Ou eles são aqueles que resistiram ao anticristo, ou não? Então, fica muita ponta solta. Então, não tem como você entender que isso realmente deve estar seguindo uma trajetória correta na questão cronológica. Seguindo aqui para o próximo. A passagem enfatiza a bênção especial destes participantes. Felizes os santos são aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Como a gente já falou antes, a primeira ressurreição está falando da ressurreição de Cristo, está falando da ressurreição escatológica primordial, a primeira que aconteceu, que foi em Cristo, né? A segunda morte não tem poder sobre eles. Isso porque o sacrifício de Cristo, quando aconteceu, ele nos comprou, né, nos redimiu. Quando ele ressuscitou, a gente já não tem mais influência, né, da segunda morte. Não existe mais a concepção do salário do pecado sobre aqueles que foram redimidos. Isso é uma visão até eucarística. Mas seguindo aqui a nossa lição, né, o fim do milênio e a transição para a eternidade. Seguindo aqui, né? O milênio conclui-se com a libertação temporária de Satanás e sua última tentativa de rebelião contra Deus. Após esse evento ocorre o julgamento final de Satanás, seus anjos e todos os ímpios, né, como está descrito lá em Apocalipse 11 a 15, que descreve esta cena solene. Eu vou só esconder minha câmera aqui para não atrapalhar a visão de vocês, né? Depois vinha um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, diante de sua presença, a terra e o céu desapareceram completamente e nunca mais foram encontrados. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os seus mortos, que nele estavam. A morte e o mundo dos mortos entregaram os seus mortos, e cada um foi julgado de acordo com as suas obras. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Ou seja, também foram derrotados, né, a morte e o mundo dos mortos. Né, o lago de fogo é a segunda morte, e todo aquele cujo nome não estava escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Ou seja, aqueles que não aceitaram lá o Evangelho de Cristo. Né. Então, seguindo nesse conceito, a gente já entende que não tem como a visão cronológica do milênio na Terra estar correta, porque existe muita informação aqui que está sendo controversa. Né? Então, o milênio a gente entende realmente como algo que pode ser tratado de maneira figurativa, assim como a própria interpretação de Pedro lá, quando fala dos 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos para Deus. Seguindo aqui o nosso raciocínio, né? Passando para o próximo slide. Deixa eu esconder minha câmera de novo aqui. Após o julgamento final, a narrativa bíblica prossegue para a criação dos novos céus e nova terra, onde a justiça habitará eternamente, como está lá em 2 Pedro 3,13, né, e Apocalipse 21 e 22. O milênio, portanto, não é o estado final da redenção, né, mas uma fase transitória crucial entre a história atual e a eternidade. Representa o cumprimento das promessas divinas terrestres, particularmente a Israel, antes da transformação final do universo, e o estabelecimento da Nova Jerusalém como morada eterna de Deus com o seu povo. Ou seja, mesmo a interpretação escatológica pré-milenista tomando parte desse conceito, eles entendem realmente que a visão milenar ela não é a visão final. Né?
No entanto, isso deixa uma coisa bem esquisita com relação a esse entendimento, porque deixa aí ligado a duas fases, né? A primeira fase vivendo na Terra, né, no plano terreno, e depois tendo que ir para os céus para viver o novo céu e nova terra lá na Nova Jerusalém. Então não dá, simplesmente incompreensível esse conceito. Então, seguindo aqui para o restante da nossa lição, a gente vai falar agora sobre o juízo final e o grande trono branco. O juízo final representa um dos temas mais solenes e profundos da teologia cristã. Esse evento culminante, né, quando Deus, como juiz supremo, julgará toda a humanidade, estabelecendo definitivamente a justiça divina, determinando o destino eterno de cada pessoa, ocupa um lugar central. Aliás, deixa eu esconder aqui minha câmera. Ocupa um lugar central na escatologia bíblica e na fé cristã. Acho que eu passei demais. Peraí. Vou falar aqui de novo. Então, deixa eu ler aqui de novo, porque pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, só para eu não perder o fio da meada. O juízo final representa um dos temas mais solenes e profundos da teologia cristã. Esse evento culminante, quando Deus, como juiz supremo, julgará toda a humanidade, estabelecendo definitivamente a justiça divina, determinando o destino eterno de cada pessoa, ocupa um lugar central na escatologia bíblica na fé cristã. E sim, né, obviamente que a gente espera que haja o julgamento, todo mundo vai ser julgado de acordo com suas obras. Isso não quer dizer que as obras aqui salvam. O que o texto está dizendo aqui é que, de acordo com cada um dos períodos em que as pessoas morreram, crendo em Deus ou não, né, elas vão ser julgadas de acordo com aquela visão que eles tinham, né? Por exemplo, nós vamos ser julgados de acordo com o que está descrito no Novo Testamento, né? Tudo aquilo que a gente conhece que aconteceu já após o cânon bíblico. Por exemplo, Abraão, né, e os pais da fé, eles vão ser julgados de acordo com a fé, né, propriamente dita. Eles vão ser julgados de acordo com aquilo que eles viveram com Deus, né, aquele momento em que eles tiveram de aproveitamento do conhecimento do Salvador, do conhecimento de Deus, através da sua personificação ou da sua forma de se mostrar, né, para os patriarcas. E assim para todas as outras eras onde existiram recursos um bocado mais limitados com relação à salvação dos cristãos, né, tanto aos cristãos também do primeiro século, também vai ser julgado de acordo com as suas obras. Quando ele fala das suas obras, é sobre isso. Não é julgando de acordo com as obras que cometeram, mas é julgando de acordo com o que estava disponível para que esse povo fosse julgado. Então, seguindo aqui para o nosso próximo slide, a gente vai falar sobre o fundamento bíblico e a natureza do juízo final, né, que vai falar justamente sobre o fundamento bíblico dessa parte. E diz assim, né, o conceito de juízo final está amplamente fundamentado nas Escrituras e ocupa posição central na fé evangélica. Um dos textos mais emblemáticos sobre esse evento encontra-se em Apocalipse 20, 11 a 15, onde descreve o grande trono branco e o julgamento dos mortos. Aqui diz assim, né, Apocalipse 20, 11 a 15, ele fala o seguinte: vi também o grande trono branco e aquele que nele se assenta. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e todos os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, né, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, né, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém foi achado escrito no livro da vida, se alguém não foi achado, né, não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado também no lago de fogo, né, quem já leu nos slides passados. Então é só para a gente entender o que significa o juízo final e como ele se aplica, né, como ele é realmente feito, né, pelo próprio Jesus. Essa passagem evidencia que o critério de julgamento será baseado tanto nas obras realizadas em vida quanto nos registros do livro da vida, o juízo final, e apenas uma avaliação de comportamentos externos, mas um exame compreensivo da vida inteira, incluindo motivações e as intenções mais profundas. Agora falando também com relação à segunda vinda de Cristo, né? A doutrina do juízo final, deixa eu só passar aqui a minha câmera para o lado de cá, que
que é para também não atrapalhar vocês. A doutrina do juízo final está intimamente ligada à segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, declara: porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Está lá em 2 Coríntios 5:10. Esse tribunal, segundo a interpretação evangélica, julgará não apenas os atos exteriores, mas também as intenções do coração. As parábolas de Jesus frequentemente abordam o tema do julgamento final, oferecendo ilustrações vívidas deste evento. A parábola do joio e do trigo, como está lá em Mateus 13, 24 a 30 e também do 36 a 43, ensina que haverá uma separação final entre os justos e ímpios. O trigo será recolhido do celeiro, enquanto o joio será lançado no fogo. Essa imagem reforça a mensagem de que o julgamento resultará em uma separação permanente entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que o rejeitam. Aliás, que o rejeitaram. Também a gente vai falar sobre os livros do juízo e o livro da vida. Por que eu não falei muito do que foi passado? A gente já explicou muita coisa daquele contexto ali, não precisava eu estar repetindo aquilo que a gente falou. Então, seguindo aqui a nossa interpretação, o aspecto significativo do juízo final é a referência aos livros que serão abertos, incluindo o livro da vida. Esses livros metafóricos representam um registro perfeito de Deus de todas as vidas humanas, contendo cada ação, palavra e pensamento. Nada escapa ao conhecimento divino, conforme Hebreus 4:13 afirma: não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz também tem consequências. Existe a consequência humana. O livro da vida é mencionado também em Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5, também Apocalipse 13:8, também 17:8 e 21 e 27 contém os nomes daqueles que pertencem a Cristo e receberão a vida eterna. Esse livro representa a graça salvífica de Deus manifesta em Cristo. Aqueles cujos nomes estão escritos nesse livro são aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que aceitaram o Evangelho de Cristo, aqueles que aceitaram a verdade da cruz e aqueles que aceitaram a verdade do Messias, sendo o próprio Jesus Cristo. Falando agora sobre os participantes e o escopo do juízo final. O juízo final envolverá toda a humanidade de todas as épocas e lugares. Como João escreveu em Apocalipse 20:12, ele viu os mortos e grandes e pequenos em pé diante do trono. Esse julgamento é universal e abrangente, não poupando ninguém independente da posição social, poder, riqueza ou influência, ou seja, todos serão julgados, seja rico, seja pobre ou em qualquer outra situação de interpretação social. Passando aqui, Entretanto, é importante observar que diferentes tradições teológicas têm visões variadas sobre quem exatamente estará presente nesse julgamento. Algumas interpretações sugerem que os crentes já terão sido julgados no tribunal de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5:10 e também em Romanos 14:10, a gente fala isso. Um julgamento separado focado nas recompensas pelos serviços prestados e não na determinação da salvação. Segundo esta visão, o julgamento do grande trono branco seria primeiramente para os incrédulos. Isso aí é uma interpretação que existe dentro das visões escatológicas, não significa que seja a visão defendida por todos os cristãos, pode muito bem não ser a sua interpretação, como também não é a minha. Eu estou só aqui demonstrando que você vai encontrar no meio das interpretações escatológicas. Outras interpretações veem o juízo final como um evento único e compreensível envolvendo todos os seres humanos. Mateus 25:31 e 46, com a parábola das ovelhas e dos bodes, é frequentemente citado em apoio a esta visão, mostrando todas as nações reunidas diante do Filho do Homem para julgamento. Agora vamos falar sobre a questão do critério de julgamento, critérios de julgamento e base da condenação ou da salvação. Isso aqui a gente já falou um bocadinho disso nos slides passados, que é exatamente falando sobre aquilo que estava disponível para a relação de salvação, para cada uma das eras. Os critérios pelos quais as pessoas serão julgadas incluem, primeiro, suas obras, como está em Apocalipse 20, Apocalipse 20, 12 a 13, menciona que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Estas obras não são a base de salvação, mas as evidências de fé genuína na sua ausência. Segundo, seria a resposta ao Evangelho, como em João 13:18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê
no nome do unigênito do Filho de Deus. A aceitação ou rejeição de Cristo é fundamental para o destino eterno, como a gente já viu no livro de João. Quem crê está condenado, ou melhor, quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Infelizmente é isso. Ponto 3, eu vou esconder aqui minha câmera. Ponto 3, conhecimento disponível, né, que está descrito também em Lucas 12, 47 e 48, que é justamente aquilo que a gente falou no passado, que era um conhecimento disponível a cada um dos crentes ou dos salvos de cada geração. Né, sugere diferentes níveis de responsabilidade baseado no conhecimento. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme sua vontade, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não soube e fez as coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aqueles a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É como, por exemplo, a gente, né, que vai ser mais cobrado justamente por ter recebido toda a revelação. Né? Não é como o pessoal que viveu no primeiro século, que não tinha o Novo Testamento, nem tinha a visão escatológica que nós temos agora interpretando o livro de Apocalipse. Então, cada um vai ser julgado de acordo com o conhecimento disponível a cada uma das eras. Ou seja, como vai ser ressuscitado todo mundo, né, todos aqueles que morreram, então cada um vai ser julgado de acordo com essa disponibilidade de conhecimento, como é óbvio e justo. Agora passando aqui para o próximo slide. A base bíblica da salvação é sempre a graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, como está lá em Efésios 2, do 8 ao 9. No entanto, as obras são evidências dessa fé salvífica, como diz lá em Tiago 2, 17 e 18, e serão consideradas no julgamento. Porque, obviamente, que você, através da sua fé, você gera obras. Né? Se você tem fé e não gera obras, a sua fé é morta. Agora, as consequências eternas, céu e inferno. Né? O juízo final resultará em duas destinações eternas: o céu, né, a vida eterna com Deus, e o inferno, a separação eterna de Deus. Apocalipse 20:15 declara claramente: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E esse lago de fogo representa a punição eterna para aqueles que rejeitaram a Deus e seu oferecimento de salvação em Cristo. Isso aí é mais do que óbvio, né? Para vocês entenderem o que vai ser a determinação final, né? Depois do juízo final, aqueles que serão salvos receberão a vida eterna com Deus nos céus, né? E isso não tem muito a ver com receber uma vida milenar com Cristo na terra. Isso seria um bocado esquisito. Você ser salvo e ainda assim ter que viver na terra para passar 1000 anos com Jesus, e depois disso ter que passar para o novo céu e nova terra já no reino de Cristo. Isso aí é um bocado maluco, mas enfim, isso aí é questionamento meu, tá? Não é julgando ninguém. Jesus também falou frequentemente sobre essas destinações contrastantes. Em Mateus 25:46, concluindo a parábola das ovelhas e dos bodes, onde ele afirma: irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A eternidade das consequências é enfatizada destacando a solenidade e finalidade do julgamento. Ou seja, a gente só tem dois lugares para ir. Um é a bênção eterna, né? A vida eterna com Cristo. Então, não faria sentido você receber um milênio, que já tem um período pré-determinado, não é como a eternidade, e depois disso aqui receber a eternidade. Vai ser como se fosse duas premiações, né? Um prêmio de consolo e o outro depois para receber, finalizando tudo. E o outro seria justamente para os injustos, que era receber a punição eterna no lago de fogo, no inferno, né? Junto com o diabo e seus anjos, o falso profeta e o dragão, enfim. A justiça e a misericórdia divina no juízo final. Né? Vamos ter aqui agora a dimensão sobre isso. Né? O juízo final demonstrará tanto a perfeita justiça quanto a misericórdia insondável de Deus. Sua justiça exige que o pecado seja punido e que a retidão seja vindicada. Ao mesmo tempo, sua misericórdia em Cristo oferece perdão e vida eterna a todos que creem. Desculpa aí, gente. Romanos 2, 5 ao 11 ilumina esta tensão entre justiça e misericórdia, né? Mas, segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumulas...
Mas quando, segundo a tua natureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, e da revelação para o justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos que são facciosos e desobedientes à verdade. Obedientes à injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que pratica o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, honra e paz, todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, o que acontece aqui é que, na visão escatológica, todo mundo vai ter que receber a sua punição, mesmo sendo justo ou sendo injusto, cada um a sua proporção, obviamente. Né? Os justos receberão bem menos do que os injustos. Então, é essa a interpretação que a gente tem a partir da leitura de Romanos 2, 5 a 11. Essa passagem enfatiza a imparcialidade perfeita de Deus no julgamento, sem favoritismo ou preconceito, considerando apenas a verdade sobre cada vida humana. Falando agora sobre a preparação para o juízo final. Né? A realidade do juízo final tem implicações profundas para a vida cristã. Hoje, a certeza deste mundo futuro deve motivar, primeiro, ao arrependimento e fé, né? Reconhecendo que enfrentaremos julgamentos, somos chamados ao arrependimento e fé em Cristo, até que a única fonte que é a única fonte de salvação, como é escrito em Atos 17, de 30 a 31. Também sobre a vida santa, né? A consciência do julgamento vindouro deve inspirar uma vida de santidade e obediência a Deus, como está descrito em 2 Pedro 3, 11 a 14, e a falar justamente sobre a forma como Deus age nas suas promessas. Ele não vai deixar de cumprir as suas promessas, e sim vai cumpri-las à risca. Também sobre a urgência evangelística, né? Compreendendo as consequências eternas do julgamento, os cristãos devem ser motivados a compartilhar o evangelho com urgência e compaixão. Deixa eu esconder aqui minha câmera. Como está lá descrito em 2 Coríntios 5, 10 ao 11 e também 2 Coríntios 5 e 20. Passando aqui. Próximo slide. Né? Deixa eu esconder de novo para aqueles que sofrem injustiças neste mundo, né, a certeza do juízo final oferece consolo, sabendo que Deus finalmente estabelecerá perfeita justiça, né, como está lá em 2 Tessalonicenses 1, do 5 ao 10. O juízo final, portanto, não é apenas um evento futuro a ser contemplado abstratamente, mas uma realidade vindoura que deve moldar nossas prioridades e decisões e relacionamentos do presente, como Paulo escreveu aos Coríntios, pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, né? 2 Coríntios 5, 9 a 10. Então a gente tem aqui uma compreensão bem clara de como vai ser a preparação para esse juízo, né? Todo mundo vai ser chamado para ser julgado de acordo com suas obras, ou seja, de acordo com o conhecimento disponível a cada era, a cada geração. Então cada geração vai ser julgada de acordo com aquilo que tinha disponível para ser salvo ou não, e também de acordo com as suas obras por conta da sua fé, né? Aqueles que tiveram fé, aqueles que têm fé, obviamente que a sua fé gera obras, né? Se não gerar, uma fé morta. Então também vai ser julgado nesse conceito. Conclusão. Deixa eu esconder minha câmera de novo, porque minha câmera está aqui atrapalhando. Aliás, eu vou só afastar ela para cá. Pronto. Conclusão. Nessa sessão, aprendemos um pouco mais sobre o conceito de escatologia nos tópicos do milênio do juízo final, mas ainda temos mais assuntos para abordar. Na próxima aula, aprenderemos sobre novos céus e nova terra, e assim completaremos os principais entendimentos teológicos sobre esse tema tão diversificado e rico, né, que é a escatologia. Até a próxima aula. Agradeço aqui a presença de vocês até aqui. Mais uma vez, só uma ressalva, não tenho nada contra, né, quem é pré-milenista ou quem é pós-milenista, nem diretamente ao amilenismo, obviamente, porque eu também sou amilenista, mas quero deixar bem claro que
Tudo isso é visão escatológica, não significa que isso aqui conte como obra salvífica, isso aqui é só uma interpretação teológica que cada um de nós temos. Se você é pré-milenista, amém, continua assim, a tua fé é perfeita, sensacional, não deixe de ser uma fé boa por causa do que você crê sobre a visão escatológica, isso porque a nossa visão de fé é que nos transmite para algo que se relacione com Deus, ou seja, naquilo que nós vemos do Messias, no nosso comportamento de fé, nossas obras, tudo isso vai ser levado em consideração. Se você crê que vai passar pela tribulação ou que não vai, isso não é problema nenhum. Tá? Eu só quero mesmo que você entenda que eu tive que mostrar a minha opinião com relação a certas coisas de maneira lógica, para que você entendesse a minha forma de pensar. Tanto que vai servir para você que não tem a mesma interpretação que eu, para utilizar como base. Você vai entender agora como pensa um amilenista, para que você consiga criar um argumento que seja claro o suficiente para convencer um amilenista. Se você já é amilenista e queria entender os conceitos sobre os quais passava outras visões, então você agora já tem essa ferramenta. Não quero, no entanto, diminuir ou exaltar uma visão acima das outras. Eu só quero mesmo ser o mais democrático possível, demonstrando cada uma delas aqui. É tanto que eu falei praticamente a mesma coisa sobre cada uma delas. Obviamente que em outras situações eu tive que usar a minha interpretação amilenista sobre outros conceitos, né? Isso porque boa parte do conceito que a gente levou em consideração aqui foi o pré-milenismo e o amilenismo, justamente porque são as visões que têm mais contrapartidas uma com a outra. O pós-milenismo não tem por que falar tanto dele, porque é muito fácil de entender o pós-milenismo, então a gente levou em consideração aquilo que a gente já estudou sobre isso, né? Existem algumas passagens que defendem cada um dos lados, obviamente que isso vai ficar para uma outra ocasião, porque senão ficaria uma lição aqui muito grande, né? Mas se você quer receber esse estudo detalhado sobre cada uma dessas visões, eu posso trazer, né? Então, pede aí nos comentários, enfim, comenta o que você acha. Obviamente que, com todo respeito, né, eu tentei respeitar aqui todas as visões e espero muito que Deus abençoe cada um de vocês, mesmo que você seja pré-milenista, pós-milenista, isso não importa para mim. Você seja um irmão em Cristo, eu espero que Deus te abençoe, né? Espero também que você ajude esse canal, né? Faça aí aquilo que foi proposto, né? Curta, comente, compartilhe, enfim, faça tudo aquilo que realmente está disposto para cada um dos seguidores aqui do canal poder fazer por mim. Então a gente vai continuar aqui para o obrigado por virem, né? Deixa eu colocar minha câmera para cá, isso. Obrigado por virem, até a próxima aula. Esse é mais um episódio aqui do nosso curso Teologia para Mentes com Pressa, a aula 2 do nosso módulo 8. Então, até a próxima aula, fica aí para o próximo sábado. Agradecer a presença de todos e tchau.